Todo mundo parece achar que o dólar vai colapsar em um único evento catastrófico. Mas não é assim que essa história termina. A morte do dólar, ela se parece mais com uma demolição controlada, uma fuga para a segurança e uma força irresistível, como a gravidade de um buraco negro que atrai tudo para o seu centro. Está começando agora. O mundo está sinalizando uma mudança. E embora o dólar inevitavelmente vá perder o seu trono, isso não está acontecendo da forma que a maioria das pessoas espera. Os sinais do que realmente está acontecendo estão por toda parte, isso é um fato. E você, se estiver prestando atenção, também pode enxergar. Primeiro, estamos olhando para um gráfico do índice do dólar, o DXY. Esse valor é calculado com base no valor do dólar em comparação com uma cesta de outras moedas ao redor do mundo. Esse gráfico remonta a 2008 e você pode ver que desde a crise financeira o dólar tem se valorizado gradualmente, com volatilidade ao longo do caminho em relação a todas as outras moedas. De 2007 a 2014, vemos que o índice do dólar ficou preso entre níveis de 75 a 90. Quando ele finalmente rompeu essa faixa, ele entrou numa nova faixa de negociação, agora entre 90 e 100 pontos, que durou de 2014 até 2022. Quando rompeu novamente, chegou à faixa em que nos encontramos agora, entre 99 e 110. Se olharmos de perto, nós veremos que o índice do dólar caiu substancialmente desde o início de 2025, ou seja, a posse presidencial. Essa queda de curto prazo no valor do dólar em relação a outras moedas está acontecendo principalmente porque o dólar está se tornando menos valioso em relação a outras moedas. Por causa do quê? Das tarifas do Trump. As tarifas, de forma simples, tornam mais caro para uma nação comprar coisas de outras nações, tornando sua moeda menos valiosa. A segunda parte disso é: se você conseguir tornar os dólares menos desejáveis para o estrangeiro, então alguns desses dólares podem retornar aos Estados Unidos, o que impulsiona os preços dos ativos. Mas o grande ponto que nós estamos vendo agora é uma fuga para a segurança. Se você observar, por exemplo, o preço do ouro, vai ver um sinal claro de que o capital ao redor do mundo está correndo para ativos seguros. Como você pode ver nesse gráfico, o ouro como percentual das reservas internacionais vem crescendo há anos, enquanto a participação dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos vem diminuindo. Isso não significa que os compradores estrangeiros desapareceram completamente. E esse é o primeiro ponto importante sobre o que a desdolarização realmente parece ser. Uma redução lenta e controlada na exposição aos aspectos de reserva de valor do dólar, os títulos do Tesouro. E isso não é algo que acontece da noite para o dia, não. Porque se fosse tentado de uma forma abrupta, seria literalmente um suicídio financeiro. Grandes entidades estrangeiras estão reduzindo a sua exposição à dívida do governo americano. E nós podemos ver isso no aumento das taxas de juros dos Estados Unidos. À medida que esses compradores saem do mercado, a demanda cai e faz com que as taxas subam. Mas ainda existe aquela velha e persistente questão que eu mencionei antes, que mantém a demanda por dólares viva como uma força tão intensa quanto a gravidade de um buraco negro: a dívida denominada em dólar. E estamos falando de uma força de 100 trilhões de dólares. Ela não vai desaparecer facilmente, e nem sem turbulência. Haverá uma volatilidade incrível como resultado dessa bomba de 100 trilhões de dólares. Se você está preocupado com toda a incerteza nos mercados hoje, por conta da loucura no mercado de títulos e tantas outras coisas que vem acontecendo, e se pergunta como eu devo proteger o meu portfólio e como continuar lucrando, eu quero te convidar a se juntar a nós da Formadores de Mercado. Assim como um navio pirata, nós navegamos com os nossos indicadores e modelos quantitativos que nos ajudam a identificar mudanças de tendências. Quer conhecer? O link para o WhatsApp do nosso grupo tá na bio. Vem com a gente que lá eu vou te mostrar como eu usei operações estruturadas para ganhar dinheiro no último bear market, obtendo retorno de mais de 90% em 2022. Lá também eu explico porque eu acredito que essa pode ser uma das maiores oportunidades dos próximos anos. Atualmente, a dívida denominada em dólar ao redor do mundo já ultrapassa 100 trilhões de dólares. A maior parte dessa dívida está no sistema bancário paralelo, ou seja, é completamente impossível fazer uma auditoria completa para saber onde está toda essa dívida.
quem possui, quem deve, quais são os juros e quais são os vencimentos. Mas as melhores estimativas apontam para pelo menos 60 trilhões, provavelmente bem acima de 100. E se você quiser entender um pouco mais sobre a dívida dos Estados Unidos, dá uma olhada no nosso último vídeo, que está no card aqui em cima. E o que isso significa? É uma dívida denominada em dólares. Você pode ser um indivíduo, empresa ou país ao redor do mundo e quer tomar dinheiro emprestado para gastar em algo que, na sua visão, vai gerar mais renda, emprego ou crescimento. Mas o credor não quer te emprestar na sua moeda local. Então, vocês dois concordam em fazer a operação em dólares. O credor tem dólares porque os obteve em alguma operação comercial. Então, eu quero tomar dólares emprestado dele. Isso não tem nada a ver com os Estados Unidos, o Fed ou o governo americano. Há dólares circulando pelo mundo inteiro, sendo emprestados e tomado emprestado, como fazemos aqui no Brasil, por exemplo. Existe uma ideia equivocada de que se alguém está em outro país, não pode emprestar ou criar dinheiro porque não é o Fed. Mas não é assim. Quando você vai ao banco e pega um empréstimo ou recebe seu salário em dólar ou em real, você não precisa ser o governo, ser o Banco Central brasileiro ou ser o Banco Central americano para isso. Qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode conseguir dólares. E isso já soma cerca de 100 trilhões de dólares. A questão chave aqui é que esse é um sistema baseado em dívidas. A base da pirâmide monetária é baseada em dívida. A dívida cria dinheiro. Cada dólar que existe foi emprestado para existir. E o ponto mais difícil de entender é que toda vez que isso acontece, é criada uma demanda futura ainda maior por mais dólares. Por exemplo, se eu tomo 100 dólares emprestado hoje, no futuro eu preciso conseguir esses mesmos 100 dólares mais juros. Ou seja, 110 dólares, por exemplo. Cada nova dívida gera uma demanda futura por ainda mais dólares, porque eu vou ter que pagar aquilo que eu peguei emprestado mais juros, e os juros está denominado em dólar. E isso vira uma bola de neve que pode dar errado em qualquer momento. Basta uma única faísca para iniciar uma espiral deflacionária mortal, evaporando dólares em todo o mundo. Por exemplo, eu sou uma empresa, lanço um produto ruim, não consigo pagar minha dívida, quebro. O banco de quem eu peguei dinheiro contava com esse pagamento. Agora ele também não pode pagar quem ele deve, por exemplo, os depositantes. Isso leva a uma corrida bancária. O banco quebra. E todos os outros que tinham dinheiro ali não conseguem mais pagar as suas dívidas. O dinheiro desapareceu, evaporou e não existe mais. E isso não está muito distante, foi assim que nós vimos acontecer alguns anos atrás nos Estados Unidos em 2023. O Silicon Valley Bank colapsou. O Fed teve que imprimir todos os dólares que já haviam deixado de existir para repor dinheiro aos depositantes. Mas o assustador é que os bancos centrais ao redor do mundo não têm como fazer isso. Eles não podem imprimir dólares. Então, eles ligam para o Fed, ativam os swap lines e pegam dólares emprestados do Fed para salvar os seus próprios bancos locais. E isso também não está distante, aconteceu há pouco, em 2023, com o Credit Suisse. Ele estava prestes a colapsar. O Banco Central da Suíça teve que resgatá-lo, mas não tinha dólares suficientes. Então, precisou recorrer ao Fed, fazer um saque enorme na swap line e obter os dólares para resgate do banco. Se você ainda não percebeu o padrão, a desdolarização se parece com isso. Uma demanda crescente por dólar até o ponto que simplesmente não existe mais dólares suficientes. Aí vem o default. E isso leva a uma espiral deflacionária que derruba os dólares do sistema. A não ser que haja uma injeção de novos dólares, que só pode vir por parte do Fed. Esses novos dólares substituem os ativos dos balanços, entram lentamente no sistema e com isso fazem com que o valor do dólar caia em relação a bens e serviços. E é por isso que você vê gráficos mostrando o uso global do dólar em alta. O uso do dólar no sistema SWIFT está em níveis recorde. E é exatamente assim que funciona a lei de Gresham. O dinheiro ruim expulsa o bom. Ou seja, se você tem duas formas de dinheiro, você vai guardar e reservar aquela que mais preserva valor e vai gastar a que vale menos. Você guarda ouro, você guarda Bitcoin e gasta dólares. Ou seja, o aumento no uso do dólar é exatamente o que se espera ver antes da morte do dólar.
Olha como é contraintuitivo. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim ao longo de muito tempo, com volatilidade e com uma demanda por dólar ainda aumentando. Eventualmente chegaremos ao ponto em que governos e até mesmo o dos Estados Unidos não conseguirão mais se endividar apenas em dólares. As taxas de juros estarão extremamente altas e aí será reintroduzido o conceito de títulos atrelados a ouro ou até mesmo ao Bitcoin. O governo dos Estados Unidos começará a pagar a sua dívida com base no valor do ativo que garante aquele título, Bitcoin ou ouro. E isso permitirá que os governos emitam dívida com taxas muito mais atrativas, pois haverá proteção embutida contra a inflação real. Nesse caso, o Bitcoin e o ouro, eles substituem a base do sistema financeiro. Se o ouro subir de preço por conta da impressão excessiva de dinheiro, o credor estará protegido. Ele receberá de volta o valor equivalente à valorização do ativo. E isso vai permitir juros muito mais baixos e vai forçar uma responsabilidade fiscal. Porque, se continuarem imprimindo e gastando sem controle, o custo da dívida vai explodir. E quando isso começar em algum lugar, os governos vão ter muita dificuldade em emitir dívidas sem lastro. Vão precisar usar garantias reais, portanto, como o Bitcoin ou como o ouro. E claro, agora você já consegue perceber o que vai acontecer com o preço desses ativos no futuro. Quando isso acontecer, o ouro e o Bitcoin ou qualquer outro ativo usado como lastro terá sido efetivamente remonetizado. E é assim que o dólar morre, com um suspiro e não uma explosão, com volatilidade massiva, inflação persistente e deflação ao longo do caminho. Se você quiser saber como eu estou me preparando para essa incerteza futura com o meu portfólio, não se esqueça de conversar com a gente no WhatsApp. O link está na descrição abaixo. Como sempre, muito obrigado por assistir.